como se alguém tivesse tentando falar, mas havia apenas ruído, sussurros e algo que parecia choro. Um choro. Lá dentro, encontrou uma maca vazia. O monitor cardíaco estava ligado, mas não havia paciente. Só um som constante de batimentos, como se um coração invisível ainda estivesse ali. No canto do quarto, uma cadeira de rodas girou sozinha, rangendo devagar. Ele tentou chamar a enfermeira, mas ela já não estava mais no corredor. Voltou até onde a havia encontrado, mas o corredor agora era outro, como se o hospital tivesse se reconfigurado. Mais à frente, encontrou uma placa na parede que dizia: a mesma enfermeira de antes estava atrás do balcão. Ela sorriu, mas seus dentes eram serrilhados como os de um animal selvagem. Disse apenas: "Você demorou." Ele tentou sair correndo, mas quando abriu a porta principal, do lado de fora havia apenas um desfiladeiro escuro, profundo, coberto por uma névoa espessa. Sem saber o que fazer, voltou para dentro. Agora o hospital estava totalmente silencioso. Nenhum som, nenhum sussurro. Apenas um quadro pendurado torto, com uma foto antiga. Contra a lógica. A enfermeira já não sabia se estava cuidando de um paciente ou sendo observada por ele. O caminhoneiro, antes imóvel e inconsciente, agora parecia acordado em outra dimensão. Seus olhos, mesmo fechados, choravam sangue. Os monitores ao redor começaram a apitar em códigos que ninguém ali entendia. Códigos que formavam padrões, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. O bebê, que não deveria estar naquele setor, apareceu novamente. Dessa vez não nos braços de ninguém, mas andando, sozinho, sem emitir um som. As luzes piscavam em sincronia com os passos da criança, e a enfermeira, já em pânico, olhou ao redor e percebeu que não havia mais ninguém ali, nem médicos, nem pacientes, nem mesmo o som do hospital. Apenas um silêncio absoluto, cortado por uma respiração vinda de trás dela. Ao se virar, não havia ninguém, mas uma das camas estava completamente revirada e sobre ela marcas de patas, pás de animal, como se algo grande e impossível de identificar tivesse estado ali. O rádio da enfermaria ligou sozinho e começou a repetir, em uma voz gutural, o nome da enfermeira, repetidamente, em vários tons, como se fossem vozes sobrepostas. Ela tentou sair correndo, mas todas as portas estavam trancadas e os corredores já não levavam aos mesmos lugares. Era como se o hospital tivesse mudado sua arquitetura, como se tivesse se tornado algo vivo. O que parecia ser apenas mais um plantão comum havia se transformado num pesadelo sem fuga. E tudo girava em torno daquele caminhoneiro, daquele bebê e daquela presença invisível que agora parecia estar por toda parte. Ela não estava mais trabalhando, estava presa, num ciclo, numa armadilha que não pertencia ao mundo físico. E pela primeira vez, ela entendeu. Nem tudo que entra em um hospital sai de lá. E nem todo paciente está vivo. A respiração da enfermeira já era um sopro rasgado, como se o próprio ar tivesse se tornado denso demais para entrar. Ela corria por corredores que não faziam mais sentido. Salas que ontem eram depósitos agora davam em enfermarias abandonadas. Elevadores que só subiam, mas nunca voltavam. E a cada passo, ela ouvia o choro do bebê mais perto. Mas não era só o choro, era um som úmido, entrecortado por sussurros de vozes que falavam palavras que ela não entendia, mas que seu corpo parecia reconhecer. Algo ancestral, algo enterrado. Ela então parou diante da sala onde o caminhoneiro havia sido internado. A porta estava aberta, mas a luz lá dentro era vermelha, pulsante, como um batimento cardíaco. No centro da sala, o leito estava vazio. Os monitores estavam arrancados. Havia marcas de mãos nas paredes, mãos infantis. E havia sangue, escorrendo do teto, lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado só ali. Ela deu um passo para dentro. A porta se fechou atrás dela com um estrondo que fez tudo vibrar. E foi quando viu. No canto da sala, quase invisível na sombra,
estava o caminhoneiro. Mas não era mais o mesmo homem. Sua pele parecia de couro antigo, seus olhos completamente pretos, como dois buracos na realidade. E nos braços estava o bebê, o mesmo bebê, mas agora com um semblante que não era humano. Ele não chorava, ele apenas olhava. Olhava como se a atravessasse, como se soubesse tudo sobre ela, suas dores, seus segredos, seus medos de infância. E então ele sorriu, um sorriso pequeno, frio, antinatural. O caminhoneiro então falou, não com palavras, mas com a mente, como se sua voz estivesse dentro do crânio dela. Você também nos chamou. E ela entendeu. Aquela dor que ela carregava, aquela solidão profunda que ela nunca confessou a ninguém, a sensação de que algo a observava desde criança, tudo aquilo não era só sentimento, era o chamado, era a chave que abriu a porta para eles. Os que andam entre a vida e a morte, os que usam rostos humanos, mas não são daqui. O bebê estendeu a mão para ela, mas havia algo errado. Os dedos eram longos demais, a pele translúcida, como se sobre ela pulsassem coisas vivas. E as notificações e faça parte da nossa comunidade que busca entender o mistério da vida. Até o próximo relato, onde a realidade e o sobrenatural se encontram.